Muito bem. Pergunta, então, do nosso amigo ali do plenário. Senhor Leonel Brizola, em virtude de uma campanha que eu tenho observado nos meios de comunicação, segundo eles dizem que o senhor é candidato a presidente da República. Quais são as suas perspectivas de projeto de lei que venha a beneficiar nós brasileiros? Quais são as suas perspectivas de governo? Vamos dizer assim, quais são as coisas boas que o senhor poderá trazer para este povo brasileiro que estão aqui à espera de um líder brasileiro? Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte. De início, eu falei um pouco de como pretendo empregar o meu tempo e as minhas energias nesses últimos anos de vida ativa que possa ter. A rigor, nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. Não temos ainda data para as eleições. Não sabemos ainda quando será essa data ou para que funções poderão ocorrer eleições. Vocês todos estão aí vendo essas notícias sobre as tendências na Constituinte e de parte do próprio presidente Sarney, doutor Ulisses, de instituir um regime parlamentarista, um parlamentarismo meio exótico, né? Um regime de duas cabeças, híbrido. Então, não sei se a eleição é para primeiro-ministro, se a eleição é para presidente. Porque no regime parlamentar, a rigor, o presidente não deve ser eleito diretamente. O regime parlamentarista tem a sua natureza própria. O poder moderador pertence ao rei, originalmente. Quando não há o rei, há um presidente. Esse presidente não deve ser eleito diretamente, porque senão ele vai ter que assumir compromissos. Para que a população vai eleger uma pessoa que não governa, que não administra, só para estar lá? Pensa que ele vai poder fazer alguma coisa? Não vai, porque ele é apenas o chefe de Estado. Ele é como a rainha da Inglaterra, reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Mas ele que escolhe o primeiro-ministro? Não, não escolhe. Quem escolhe é o Congresso, que ele não pode escolher qualquer um da sua preferência, que senão o Congresso não aprova. Ele vai escolher alguém que ele já mandou sondar que vai ter a maioria no Congresso. Então a decisão é do Congresso, não é dele. O governo é congressual. Parlamentarismo. Eles querem fazer aí uma mistura, porque os militares não querem essa história de derrubar gabinete. Já tiveram essa experiência. Até eu participei de uma derrubada de um gabinete. Foi para instituir, para que viesse o plebiscito. E caiu o ministro do Exército também. Foi um trauma. Então acontece que eles não querem esse voto de desconfiança para eles. Então, um parlamentarismo estranho. Tem ministros estáveis, ministros instáveis, ministros de primeira classe, ministros de segunda classe. Quer dizer, buscam construir um regime para evitar as eleições diretas. Então, o problema é ainda distante, embora se constitua numa necessidade imprescindível. Eu, francamente, sustento o seguinte ponto de vista. Eu acho que a atual Constituinte não tem legitimidade para instituir o parlamentarismo. É uma bruta afirmação. Vão explorar. Mas vejam o que eu estou afirmando.
não tem legitimidade para instituir o parlamentarismo. Pelo menos nesta fase próxima. Até que se esgote o conteúdo, a substância que inspirou essa Constituinte. Seria o mesmo que os convencionais de Filadélfia, os constituintes americanos. Lá deliberassem que as colônias devessem voltar ao domínio da Inglaterra. O poder dos constituintes jamais poderia chegar até aí. Não teriam legitimidade para essa decisão. Embora teoricamente sim. Por quê? Saíam recém da luta pela independência. Nem sequer os colonialistas puderam concorrer. Estavam com direitos políticos cassados. Nenhum colonialista podia concorrer às eleições para a Constituinte de Filadélfia, que se reunia em Filadélfia, que fez a Constituição americana. Porque, é claro, aí é o espírito daquele momento histórico, era da independência. A Constituição só podia ser independentista, jamais colonialista. Essa Constituinte de agora nasceu de quê? E de onde? Nasceu do movimento por eleições diretas. E aquela campanha tinha um conteúdo, tinha uma substância essencialmente presidencialista. Toda a campanha foi realizada em torno de uma reivindicatória de eleições diretas para presidente. Jamais se falou naquela campanha em parlamentarismo. Então, a legitimidade está em que esta Constituinte tem limitações no sentido de instituir um regime presidencialista. Esgotada essa fase, perfeitamente, podemos mudar. Mas a verdade é que ela nasceu daquela campanha, e aquela campanha teve este conteúdo essencialmente do voto direto da população para um presidente que governasse. Esta é a minha visão. Agora, quanto a ser candidato, eu, com toda franqueza, ainda que a genialidade possa não acreditar de vocês, eu não trabalho e nem construo esse projeto. É verdade, porque seria cinismo. Com toda franqueza, eu não corro atrás desse bonde. Pois é, mas o que eu vou fazer? Eu estou dizendo aquilo que é verdade, que está aqui dentro de mim. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu nem por isso vou me sentir frustrado, não vou me sentir frustrado de não ser candidato amanhã. Isto é que é preciso que fique bem esclarecido no meu pensamento. Eu não estou correndo atrás desse bonde. E nem quer dizer também que amanhã, eu correndo essa necessidade, eu não venha a ser candidato. Posso, quem sabe? É a verdade. É. Sabe por quê? Olha, eu vou convencer vocês do que eu estou dizendo. Quer ver? Um partido de natureza social não resolve esse problema de candidatura como correntemente se vê. Um partido socialista não pode proceder como procedem os conservadores e os liberais. Uma candidatura para um partido socialista tem que corresponder a uma necessidade social. Não depende só da decisão do candidato, não depende da decisão da cúpula do partido, nem da máquina do partido, tem que corresponder a uma situação muito mais ampla. São os conservadores e os liberais que procedem de outra forma. Eles chegam, sentam numa cadeira, chamam a imprensa e dizem: neste momento eu lanço a minha candidatura. Dali uns dias ele vai
retiro a minha candidatura. Doutor Ulisses não foi lá em Nova York lançar a candidatura dele, você lembra? Foi lá e lançou a candidatura em Nova York. Eu não sei o que ele tinha na cabeça. Eu fiquei pensando, lançou em Nova York a candidatura dele. Depois, passou um tempo, retirou. Eles entram na vida política, retiram da vida política, lançam candidatura, retiram candidatura. Isto é procedimento conservador e liberal. Um socialista não pode fazer isso. Não quer dizer que nas minhas cogitações aqui não passe pela minha cabeça essa eventualidade. Pode passar. Não está afastada a possibilidade de que nós sejamos uma força de apoio. Por que não? Foi o passado do nosso partido. O antigo PTB, o outro, verdadeiro, ele cresceu, tornou-se o maior partido do Congresso, em alianças. Dava o vice e elegia um presidente. Por que não? Eu, francamente, até agora, nem eu, nem os nossos companheiros estão vendo alguém que preencha essas condições que nós queremos. Um homem firme, sincero, que mereça nosso apoio, que tenha convicções. Por que não? Quem sabe até venha a ser a única maneira de ganharmos, fazer uma composição assim. Vamos ser realistas. Eu quero dar uma demonstração a vocês de que eu não estou aqui apaixonado por uma situação, perdendo completamente o bom senso, o equilíbrio, a prudência. Não. Quem sabe até possa ajudá-lo amanhã a governar. Tudo isso pode acontecer. Muito bem. Se amanhã não houver outra alternativa, outras possibilidades, e tivermos que competir, por que não? É o nosso direito. Não estamos pedindo nenhum favor, nenhuma mordomia. É o direito democrático de competir. De minha parte, havendo esse chamamento, é um dever. Porque o que eu vou fazer? Construir o partido, no mínimo. Construir o partido com uma candidatura, essa tradição brasileira. Se nós tivéssemos tido eleições em 86, para presidente da República, juntamente com a Constituinte, nossa situação era outra. Nós teríamos partidos, talvez, para fazer o parlamentarismo, que não temos agora. Que um parlamentarismo que vai depender de um congresso inorgânico, que ninguém sabe o que tem lá dentro. Quem é que sabe o que é este congresso? Ninguém sabe. Está em condição de sustentar um governo? Não está. Tudo isso é muito grave. Então digo eu, que eu não estou realmente empenhado em construir uma situação em torno de mim, da minha candidatura. Absolutamente. É a mesma coisa que eleições para um partido socialista. Para os conservadores, para os liberais, eleições se assemelham a corrida de cavalo. Sim, senhor, é uma questão de ganhar e perder. Depois vende o cavalo, castra o cavalo, né? Vende o cavalo, faz o que quer. Não. Eleições para nós é onde começa todo um programa de trabalho e de obrigações. Até o ato eleitoral é o menos. Tem um outro conteúdo muito mais amplo do que uma simples corrida de cavalo, que ali o importante é ganhar ou perder. Muitas vezes é preferível perder para uma causa transformadora. É muito diferente do que uma causa liberal, do que uma causa conservadora. Eu sei que vocês entendem isso, vocês têm um nível, né, que vive em busca da interpretação de certas situações. Para os liberais e conservadores, é exatamente isso. O importante é ganhar e perder. Ali se esgota tudo. Para o socialismo, não. Para uma causa que quer transformar, muitas vezes é preferível perder arregimentado do que ganhar fluido, porque será o fracasso de uma causa transformadora. Os republicanos, quando desenvolveram naqueles 20 anos aquela pregação extraordinária e foram afinando aquela plataforma admirável, eles sustentavam essa posição. Para nós republicanos
É preferível perder arregimentado do que ganhar fluido, aí envolvido com os liberais ou os conservadores. E foi por isso que chegaram à proclamação da República. Eles afirmavam com clareza as coisas. A beleza das posições que assumiam no final, quando se aproximava, né, a queda da monarquia, como por exemplo assim, um manifestozinho pequenininho de 7 linhas, diziam: ninguém se engane conosco. Nossos caminhos são os pacíficos, os nossos métodos são os democráticos, mas nós não pretendemos parar nunca, a não ser diante do sacrifício inútil, até que consigamos derrubar a monarquia. Eles eram claros. E eu acho que nós estamos diante de uma situação no nosso país assim. Tudo bem, vamos reafirmar os nossos caminhos pacíficos. Nós não queremos guerra. Mas que ninguém se engane com a nossa cara. Que a pior coisa é termos uma cara enganadora. Depois de tudo que tem acontecido. Os caminhos pacíficos, métodos democráticos, mas eu acho que nós não podemos parar nunca até que consigamos derrubar esse modelo econômico que está colonizando o nosso país. Tirando até o direito de viver em liberdade, porque esse modelo econômico não pode se manter sem autoritarismo, porque ele pressupõe a miséria de grandes contingentes do povo brasileiro.